Agora, esta noite, quero que você abra comigo no Salmo 102, o Salmo 102, e um versículo muito curioso, de certa forma, os versículos 5 ao 7. Sem dúvida, sou como o pelicano no deserto, sou como a coruja das ruínas, fico acordado, sou como um passarinho solitário no telhado. Nesta semana, o presidente Reagan, em sua conferência de imprensa, declarou ao mundo: "Você pode olhar pessimista ou otimista para o mundo hoje." E ele disse: "Eu escolho olhar com otimismo." E esta noite quero falar sobre por que sou um otimista. E neste trecho das Escrituras, há uma história interessante por trás dele. Em 1954, estávamos na Inglaterra, realizando uma cruzada que durou 3 meses no Haringey Arena, em Londres. Minha esposa é uma apaixonada por livros, e ela adora visitar livrarias antigas, comprar livros antigos e passar horas folheando-os. Ao longo dos anos, ela adquiriu centenas deles, alguns verdadeiros clássicos, e naquela ocasião, ela viu um senhorzinho na livraria. Bem, ele não era exatamente um senhor, mas sim um homem de meia idade. Ele estava muito desanimado e com uma aparência abatida. Ele se aproximou dela e perguntou: "Você é a senhora Billy Graham?" E ela respondeu: "Sim, sou." Ele disse: "Sabe, estou tão desanimado. Meu casamento está desmoronando e tudo parece estar dando errado para mim. Não sei o que vou fazer." E ela respondeu: "Por que você não vai ao Haringey Arena esta noite ouvir o Evangelho?" Ela deu a ele alguns ingressos que tinha na bolsa e não o viu novamente, mas se perguntou o que teria acontecido com ele e orou por ele. 1 ano depois, estávamos de volta àquela mesma cidade, Londres, realizando uma cruzada no estádio de Wembley, onde, aliás, choveu torrencialmente todas as noites ao ar livre, exceto na última noite, que foi clara e extremamente fria. Então, tivemos um agradável tempo na chuva e no frio, mas em média, 60.000 pessoas compareceram todas as noites. E naquele último dia, lembro-me de termos 90.000 pessoas sob o ar gelado. De qualquer forma, minha esposa voltou àquela mesma livraria, estava lá folheando livros novamente, e aquele mesmo homem apareceu. Desta vez, ele estava radiante e animado. E Ruth disse: "Eu nunca vi tamanha felicidade no rosto de alguém." Ele disse: "Sabe, eu peguei os ingressos que você me deu e fui à arena naquela noite. Aceitei Cristo como meu Salvador. Minha esposa também aceitou Cristo. Agora temos uma família cristã." E ele continuou: "Sabe qual foi o versículo das Escrituras que seu marido citou naquela noite e que me levou ao Senhor?" Ele disse que foi o Salmo 102. Ele pegou uma Bíblia e mostrou a ela: "Sou como o pelicano no deserto, sou como a coruja das ruínas, fico acordado, sou como um passarinho solitário no telhado." Eu nunca imaginei esse versículo como um texto evangelístico, mas para ele foi, porque ele disse: "Esse versículo descreveu exatamente a minha condição." Ele disse: "Eu me sentia como um pelicano no deserto. Um pelicano não pertence ao deserto, ele pertence ao litoral, a algum lugar como Galveston. Sou como a coruja das ruínas." Bem, as corujas não costumam viver em desertos. E era exatamente assim que eu me sentia naquela noite. E ele concluiu: "Isso mudou minha vida. Agora, o mundo todo, esta noite, é como um pelicano, uma coruja ou um pardal." Charles Dickens escreveu sobre a Revolução Francesa em 1775, que era o melhor e o pior dos tempos, e é isso que estamos vendo hoje. Damocles, no século IV a.C., disse algo contra o rei de Siracusa. Ele foi condenado a sentar-se sob uma espada nua, suspensa por um único fio de cabelo. Isso nos mostra uma diferença entre um otimista e um pessimista. Ouvi uma história sobre uma de nossas prisões. 2 pessoas condenadas estavam olhando pela janela de uma cela à noite. O pessimista só conseguia enxergar as grades, mas o otimista via as estrelas. Ontem,
Lemos sobre o filho de 31 anos de uma das famílias mais ricas e influentes da América. Você reconheceria o nome se eu o mencionasse. Ele deixou os Estados Unidos e foi para a Índia com esta resolução. Aqui está o que ele disse, conforme citado pela imprensa. Eu renuncio ao capitalismo, eu renuncio ao comunismo. Vim para a Índia para me estabelecer aqui permanentemente e buscar a graça do Deus Supremo. E com isso, ele assumiu um novo nome, apagando seu passado e esperando, lá aos pés de um guru, encontrar a resposta. Certa noite, quando estávamos saindo da Índia há cerca de 3 anos, fomos ao aeroporto de Nova Delhi. Havíamos estado no nordeste da Índia, pregando nas montanhas. No aeroporto de Nova Delhi, estava tudo lotado de estudantes americanos. Eles estavam deitados por toda parte, jovens universitários. Perguntei, quem são essas pessoas? Disseram-me, 3 aviões estão vindo buscá-los. Eles estiveram aqui estudando aos pés de algum guru e estão voltando para casa desiludidos. Jovens à procura de algo, qualquer coisa, para encontrar paz e felicidade em um mundo que parece ter enlouquecido. Nada parece fazer sentido para alguns de nossos jovens atualmente. E então, eles leem sobre alguns de seus heróis. Lembro-me de 15 ou 20 anos atrás, quando as pessoas ficaram absolutamente alucinadas por Elvis Presley. E agora, o julgamento acabou. E lemos na imprensa sobre como ele acabou tão mal em seus últimos dias, envolvido com drogas, e como essas drogas provavelmente contribuíram para sua morte precoce. Muitas das pessoas que são seus heróis, e muitas das que você pensa estarem no topo, na verdade, em seus corações, estão no fundo do poço, buscando algo. Elas não encontram isso em toda essa popularidade, não encontram na adulação, não encontram no dinheiro, não encontram em outra filosofia, mas elas podem encontrar em Jesus Cristo. E você também pode. Há um número de telefone na sua tela agora. Se você pegar o telefone e ligar para esse número, um conselheiro estará disponível para conversar com você. Você pode encontrar a resposta na pessoa de Jesus Cristo. Muitos de vocês aqui, esta noite, têm um desejo não realizado em suas almas. Há cerca de 1 ano, suponho, um taxista de Nova York me perguntou se havia algo para se alegrar no lugar de onde eu venho. E eu respondi, certamente há muitas coisas para se alegrar. E me lembrei de pelo menos 4 vezes em que Jesus disse, tenha bom ânimo. A primeira vez que Jesus disse isso foi a um paralítico. Ele disse, filho, tem bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Este homem sofria de paralisia, mas Jesus sabia que ele tinha necessidades mais profundas. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem. Jesus disse, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Há algo mais profundo em sua vida que você precisa, algo que o materialismo não pode satisfazer. Dinheiro não pode satisfazer, prazer não pode satisfazer. E uma das coisas que você precisa é o perdão dos pecados, porque todos nós pecamos contra Deus. A palavra pecado significa transgressor da lei. Você é um transgressor das leis de Deus, assim como eu. E a Bíblia diz que se você quebrou a lei em um único ponto, você quebrou todas as leis de Deus. Então somos transgressores de todas as leis de Deus. E há uma penalidade por quebrar a lei de Deus. Essa penalidade é a morte, a destruição, o julgamento e o inferno. Essa é a penalidade. E todos estamos sob essa sentença. Somos como Damocles, sentados sob aquela espada nua. Já estamos sob condenação. Não seremos condenados quando morrermos, estamos condenados agora. Já estamos sob condenação, mas Jesus veio para nos salvar dessa condenação e da penalidade do pecado. Não se enganem, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também colherá. O homem está preso pelo pecado. Estamos em uma armadilha, como um rato capturado. Um filme exibido em Houston esta semana se chama O Primeiro Pecado Mortal. E o primeiro pecado mortal foi cometido por Adão e Eva no Jardim do Éden, quando se rebelaram contra Deus e quebraram suas leis. Você e eu herdamos essa mesma tendência ao pecado.
ela foi passada a Caim e Abel. E Caim matou seu irmão. Ele ficou com ciúmes, cheio de orgulho, e cometeu assassinato. Isso aconteceu logo fora do Jardim do Éden. E ainda acontece hoje, em todos os lugares do mundo. Não só isso, mas também sofremos a morte espiritual e a morte eterna. Isso significa que quando seu corpo morre, sua alma, o espírito que vive em seu corpo, parte para a eternidade, longe de Deus, perdida. E é por isso que é tão importante que você se arrependa dos seus pecados e se volte para Cristo enquanto há tempo. Estamos presos no pecado. Hoje vimos a notícia de um homem de 54 anos que espancou sua mãe de 91 anos para roubar dinheiro dela. Ele conseguiu $1.200. Depois, atormentado pela culpa, cometeu suicídio. A Bíblia, graças a Deus, nos assegura do maravilhoso perdão para todos os pecados. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Deus pode perdoá-lo por causa da cruz, porque na cruz Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. E porque ele estava disposto a morrer, Deus agora pode perdoar você e permanecer justo. Veja, Deus tinha um problema. Como Deus poderia perdoar o pecador e ainda permanecer justo, santo e reto? Se Deus tivesse apenas nos dado um tapinha nas costas e dito, você está perdoado, ele teria sido um mentiroso. E se Deus fosse um mentiroso, ele não seria Deus. Alguém precisava pagar a penalidade. Você e eu somos culpados. Quem pagará a penalidade? Jesus pagou. Essa é a razão pela qual ele veio. Nós cantamos aquela música. Jesus pagou tudo. Ele pagou tudo. Essa é a razão pela qual a palavra sangue é usada nas Escrituras, porque o sangue representa a vida. Ele deu sua vida por nós na cruz. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E é maravilhoso saber que todos os seus pecados estão cobertos pelo sangue de Cristo. Sim, Deus pode perdoar pecados por causa da cruz. E se você deseja o perdão esta noite e quer saber que foi perdoado, você que está assistindo pela televisão, pegue o telefone agora, ligue para o número na sua tela e tenha certeza. Recentemente li que a Força Aérea dos Estados Unidos estava tentando localizar um major perdido em um voo. E custou $10 milhões para procurar por aquele homem. Mas Deus deu muito mais do que isso por cada um de nós. A escritora de Los Angeles, Alice Ramírez, escreveu em sua coluna sindicada esta semana que no Ano Internacional das Pessoas com Deficiência, ela passou um dia em uma cadeira de rodas, assumindo ser uma paraplégica. Isso lhe deu uma perspectiva totalmente nova sobre o que significa ser deficiente. Uma vez, eu passei várias horas com uma venda nos olhos, só para experimentar o que é ser cego. Isso dá a você uma nova visão do que significa ser deficiente. Mas veja, Deus em Cristo desceu e se tornou homem. Ele se tornou deficiente em um corpo humano. O poderoso Deus do céu entrou em um corpo humano como o nosso, mas sem pecado, e finalmente morreu na cruz. E quando ele morreu, tornou-se culpado pelos nossos pecados. Ele nunca contou uma mentira, nunca cometeu adultério, nunca teve cobiça, nunca foi invejoso. E ainda assim, ele se tornou culpado de tudo isso, porque carregava os seus pecados. Quando cravaram os pregos em suas mãos e a lança em seu lado, e o sangue jorrou e ele sofreu, os anjos do céu estavam prontos para vir resgatá-lo, mas ele disse, não, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E esta noite ele está dizendo, eu te perdoo se você vier a mim com arrependimento e fé. Em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 18, Pedro diz, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Fomos resgatados, não com prata ou ouro. E todo o ouro do mundo não pode salvar sua alma. Você pode doar todo o seu dinheiro para a caridade, pode doar todo o seu dinheiro para a igreja, mas isso não vai salvar você.
Você pode trabalhar o resto da sua vida em boas obras, mas isso não vai salvá-lo. Você pode se filiar a todas as igrejas da cidade, mas isso também não vai salvá-lo. Você precisa se arrepender dos seus pecados e receber Cristo pela fé, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós. É dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Você não pode comprar sua salvação, é graça. E a palavra graça significa favor imerecido, algo que você não merece, mas que Deus lhe dá como presente. Algo que você não pode comprar nem conquistar. É um presente. E Deus oferece esse presente. Mas você precisa estender a mão e recebê-lo. A Bíblia ensina que este sistema mundial é dominado pelo mal. Princípios satânicos de força, ganância, egoísmo, ambição e prazer parecem estar no controle na maior parte do tempo. Cristo desarmou os principados e potestades e fez deles um exemplo público, triunfando sobre eles. A Bíblia diz que nossa autoridade sobre o mundo está no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho autoridade, eu tenho poder, e você também tem, como um crente comum, sobre os males do mundo. Então, que venham as tentações, que o diabo tente tirar você do caminho, mas você tem um poder ao seu lado. É por isso que incentivamos você a mergulhar nas Escrituras, a estudar a palavra de Deus e a memorizá-la. Quando Jesus enfrentou o diabo, ele não discutiu, ele não debateu, ele citou as Escrituras. 3 vezes ele disse, está escrito, e 3 vezes o diabo foi derrotado. O tentador virá, mas você tem poder na palavra de Deus, e você tem o poder do Espírito Santo que habita dentro de você para ajudá-lo a enfrentar as tentações, problemas e provações deste mundo. Sim, eu sou um otimista. Eu acredito que posso vencer o mundo por causa de Cristo. Não tenho medo de todos os pecados, males, luxúrias e tentações ao meu redor. Posso andar em linha reta no meio deste mundo. Isso não significa que eu saio do mundo. Vivo todos os dias nele e as tentações estão lá. Mas eu tenho poder para dizer não. Você também tem esse poder em Jesus Cristo. Eu vou para a cama todas as noites com a esperança de que Cristo está voltando. Não, este mundo não vai acabar em uma grande guerra atômica. A raça humana não será totalmente destruída. Deus tem outros planos. Ele planejou que Cristo esteja no trono, que Cristo reine e que o mal seja destruído. O diabo será lançado no inferno, os demônios serão lançados no inferno e haverá alegria universal, paz universal e justiça universal. Mas as Escrituras nos dizem que você e eu precisamos fazer uma escolha. Josué disse, escolhei hoje a quem servireis. Elias perguntou, até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Jesus disse, ninguém pode servir a 2 senhores. Jesus também disse, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que a encontram. No capítulo 7 de Mateus, Jesus apresenta 2 caminhos, o caminho largo e o caminho estreito. Ele também fala sobre 2 árvores, uma que dá bons frutos e outra que dá frutos ruins. E ele fala sobre 2 fundações, uma construída sobre a areia, que desmorona quando os ventos sopram, e outra construída sobre a rocha, que permanece firme. E a pergunta é, qual é a sua fundação? Você precisa fazer uma escolha. Você pode perguntar, o que devo fazer, Billy? Primeiro, você precisa se arrepender de seus pecados. Arrepender-se significa estar disposto a mudar sua maneira de viver. É dizer, ó Deus, sou um pecador, estou arrependido, quero mudar minha vida. Depois, com uma fé simples e infantil, como uma criança confia em seus pais, você precisa confiar somente em Jesus para a sua salvação. Somente Jesus. E então, você deve estar disposto a segui-lo e servi-lo, não importa o custo. Se você tem dúvidas se conhece a Cristo, eu o convido a tomar uma decisão agora mesmo. Seja onde você estiver.
Levante-se, declare-se para Cristo. Milhares já fizeram isso e você também pode. Venha a Cristo e diga: hoje eu quero saber que tenho vida eterna. Quero saber que meus pecados foram perdoados. Quero que Cristo tenha toda a minha vida e estou disposto a pagar o preço que Ele me pedir. Se você está com amigos ou familiares, eles esperarão por você. Porque eu peço que você venha publicamente. Porque todo aquele que Jesus chamou no Novo Testamento, Ele chamou publicamente. E Ele disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Ele morreu na cruz publicamente por você. Enquanto pessoas zombavam e riam dele, ele estava lá, sofrendo por você. Agora ele diz: venha publicamente e declare-se para mim. A Bíblia nos adverte: o meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Isso significa que há uma janela de oportunidade para responder ao chamado de Deus. Não deixe que este momento passe. A salvação é agora. Hoje é o dia da sua salvação. Você pode nunca mais estar tão próximo do reino de Deus como está agora. Este é o seu momento. Você precisa aproveitar essa oportunidade. Quando teremos algo assim em Houston novamente? Talvez nunca, pelo menos não nesta geração. Levante-se, venha e faça sua declaração por Cristo hoje à noite. Receba-o em seu coração e permita que Ele transforme completamente sua maneira de viver. Se você está com amigos ou familiares, eles esperarão por você. Depois que você chegar aqui, direi algumas palavras, faremos uma oração juntos e lhe darei um material para ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Depois, você poderá voltar e se reunir com seus amigos. É uma decisão simples, mas com impacto eterno. Venha, não espere. Estamos esperando por você agora, homens, mulheres, jovens, de todos os lados. Se você está lá em cima, nas arquibancadas, isso pode levar alguns minutos a mais, mas vale a pena. Comece agora. Não permita que nada o impeça de chegar a Cristo. Traga um amigo se precisar de companhia, mas não deixe nada bloquear o seu caminho. Você que está assistindo pela televisão também pode tomar essa decisão, onde quer que esteja. Veja as dezenas de pessoas aqui se comprometendo com Jesus Cristo. Você pode fazer o mesmo agora mesmo. Pegue o telefone e ligue para o número que está aparecendo na tela. Se o conselheiro não atender imediatamente, ligue novamente, quantas vezes forem necessárias. E depois de fazer esse compromisso, certifique-se de ir à igreja no próximo domingo.